Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 116 do Control Pax Cast. Olha que a fera que tá comigo hoje. Tamo junto! Rony Top Case, meu povo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou falar que eu sou amigo, não, que é pra não dizer que, é porque é amigo. É porque o cara é um sucesso. Meu irmão, eu sou teu fã, eu te admiro. Tamo junto! Tu é uma grande, Obrigado, grande inspiração pra muitos empresários e assim, eu conheço a tua história, mas eu quero que tu fale um pouquinho pra galera como é que começou toda essa potência que tu é hoje, né? A máquina não pode parar, pressão mundial. Pressão mundial! Então, é fale isso, pra meu gente, meu irmão. Cara, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Tamo Muito junto. feliz aí. Eu sempre gosto de estar em ambiente assim, que esse ambiente nos impulsiona, nos estica. A gente sabe que a nossa história, de fato, ela inspira e, consequentemente, a gente atrai pessoas boas pra perto da gente, assim como você. E é sempre uma honra estar ao lado de pessoas boas como você. Você é um cara que também nos inspira através do seu negócio e a gente tem negócios iguais e sempre um aprende com o outro. E a pegada é essa. Sempre a gente saber que não sabemos de muita coisa e que você vai ter alguém que possa nos ajudar, nos incentivar, e você é um deles, viu, meu irmão? Obrigado, Tamo meu junto, irmão. tá Obrigado. bom? Demais. A nós. E a nossa história, eu acho que assim como a de quase todos os empresários, ele começa com um cenário bem desafiador. Primeiro que a gente começa a empreender, ou porque a família ela te obrigou a tu levar um negócio pela frente e você também viu isso como uma oportunidade e quis pra vida, ou na questão da decisão. E eu decidi empreender. Desde o começo eu sempre tive o sangue na veia de empreender. Eu acompanhei minha mãe, sacoleira, desde os 14 anos, já estava no meio do mundo, na rua, vendendo. E eu disse, quando completar 18 anos, já vou pro meio do mundo. Vou meter as caras. E a mãe, Rony, você vai fazer uma faculdade e tal? Não, eu quero faculdade não. Vai pro meio do mundo, pras feiras, pra rua. Vou fazer dinheiro. E vai dar certo. Assim como a senhora também conseguiu, a gente vai conseguir. E, cara, com essa linha de raciocínio, a gente começou a empreender verdadeiramente ali com 17 por 18 anos. Boa. Exatamente quando a gente decidiu ir pra feira, pra rua, como você conheceu a gente ali na calçada do Banco Itaú. Galera, um pequeno parênteses do que o Rony tá falando. Eu conheci esse cara, eu tava entrando no Banco Itaú da Parangaba e eu tinha acabado de ganhar um telefone e aí eu fui atrás de uma capinha. Rapaz, em suma, ele só não me vendeu a barraca dele, porque, enfim, eu não tinha o dinheiro para comprar a barraca dele, mas ele vendeu um carregador, um telefone novo, ele vendeu um carregador novo porque era mais potente, vendeu uma capa, vendeu película. Isso é a parada do aumentar o ticket médio, né? E a gente vai falar muito sobre isso, né? Sim, mas a gente entrar nesse assunto, porque a turma hoje acaba ainda querendo crescer, empreendendo na base da força. Claro que isso é necessário. A gente às vezes tem que trabalhar até tarde, a gente tem que trabalhar ali na pressão, mas só que a gente tem que começar a trabalhar de forma inteligente, entender como é que as estratégias vai ser ao nosso favor para que a gente faça mais, né, com menos energia, com menos investimento financeiro, com menos risco, e essa é a parada. E aí quando foi ali em 2011 a gente decidiu ir pra rua. E eu me lembro que quando eu tava ali com 17, 18 anos, o que é que eu vou fazer? Mas uma coisa é certa, eu ia vender alguma coisa no meio do mundo. Aí eu pensei em várias coisas e acabei caindo nos acessórios, né? Que naquela época não era nem tanto acessório, era mais a parada de antena, controle de televisão, não era nem acessório para celular. Na época da parabólica. Era, exato. Né? E ali com 300 a gente começou a empreender. Né? E hoje a gente tem o orgulho da nossa história, mas ao mesmo tempo, essa nossa história ela nos traz uma grande responsabilidade social, baseado na relevância que hoje o nosso serviço, o nosso produto resolve como problema, como também no fator inspiração. Né? Como você falou, hoje, eu e você, através do que a gente faz todos os dias, seja em determinadas áreas, você, seja como profissional, eu, seja como pai, ou seja como esposo, ou seja qualquer outra área, a gente vai inspirar alguém, a gente vai mudar a vida de alguém. E o mais importante, no final das contas, é aí que a conta fecha. Não é nem sempre quanto sobra de dinheiro. Às vezes não é nem sempre quantos aplausos você vai ter. E sim, às vezes, uma vida que você transforma através do sim que você decidiu fazer, seja empreendendo, seja como família, seja espiritualmente falando. Então, a parada, cara, da vida é essa, né? A gente construir aquilo que um dia a gente sonhou para ter
que normalmente é o dinheiro que nos proporciona, Sim. mas também a parada do legado, né, meu irmão? Com certeza. Que aí é onde a gente vai deixar para as próximas gerações uma história para ser seguida. Sim. E é isso que a gente luta todos os dias para continuar mantendo essa constância e, consequentemente, a força que nos trouxe até aqui é que também, na base do conhecimento que a gente vem adquirindo, vai levar para os próximos passos. Não tenha dúvidas. E é isso, meu irmão. E, cara, quando foi em 2011, a gente começou na calçadinha do Banco Itaú e na Feira da Parangaba aos domingos. E eu me lembro que tem uma história até engraçada, que quando foi com 1 ano e meio depois, a minha namorada reclamando, viu, Emanuel? A minha namorada reclamando porque a gente estava só trabalhando. E eu comecei a namorar com ela, menina de 15 anos com os olhos verdes. Eu, meu Deus do céu, eu tenho que proporcionar no mínimo uma vida boa pra essa mulher. Eu acabei de arrumar uma dessa, viu? Pois é, cara. E aí, meu irmão, eu disse, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Com 1 ano e meio, a mulher já botou na parede. Não, você só tá tendo tempo pra trabalhar. Eu tenho, tá, meu filho, vai dar certo. Eu vou resolver esse problema. Como foi que eu resolvi o problema? Botando a loja física pra mulher. Porque eu disse pra ela, filha, é o seguinte, vamos botar a loja, se você disser sim, eu boto o negócio. E aí, quando eu chego da calçadinha, 6 horas da noite, eu não preciso de fazer entrega no bairro. Porque você já tem atendido os clientes ali através da loja. Sim. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Fechou. Quando foi abrir uma loja, com meses depois, a gente tava trabalhando, era mais. E aí que a gente não tinha nem mais tempo pra namorar. O fogo, pressão, e a gente só trabalhando. Aí antes eu trabalhava até 2 horas da manhã, a diferença só que era fazer entrega. Aí eu comecei a trabalhar até 2 horas da manhã, benzendo a loja. Às vezes fechava a loja 11 horas da noite. Acredito não. Pressão mundial. Eu disse, arrumou foi um problema. Mas pelo menos a gente arrumou uma suposta solução que no futuro pode nos beneficiar. Se Deus e aí, quiser. cara, a gente brinca, mas na verdade foi uma trajetória bem difícil, bem desafiadora, porque na verdade tudo para mim era novo. Hoje existe a parte da educação, que hoje você pode pagar uma mentoria, Sim. pode aprender com o chat, pode... Então, hoje a internet, a informação ela tá muito próxima da gente. Sim. Então, se a gente quiser aprender, com esforço a gente vai lá, estuda, vê um vídeo, seja o que for, paga uma mentoria, uma consultoria, e a gente vai ter ali aquele conhecimento ou aquele suporte de um profissional. Aquele período, sim. Na época não tinha. Na época era nós por nós. Meu amigo, como é que a gente vai fazer um negócio dar certo? Aí naquela época era a base do esforço. Era o quê? Trabalhando 20 horas por dia. Por isso que eu sempre falo que fez parte da minha rotina e durante muito tempo, durante 11 anos, trabalhar 20 horas por dia. Então hoje a gente às vezes vê o empresário reclamando porque as coisas não estão dando certo, porque tá difícil por causa de imposto, por causa de reforma tributária, por causa de criminalidade, por causa de governo, por causa de seja o que for. Mas na verdade sempre existiu, seja relacionado à dificuldade que a gente tem hoje, de fato que isso existe, como também no passado a falta de educação, a falta de informação. Então, toda época vai ter dificuldades que vai querer te atrapalhar. Se você não ficar direto se modernizando, buscando conhecimento, se movimentando, você vai ser atropelado. Se hoje as coisas que aconteceu há 1 ano atrás já não funcionam hoje. E aí, como pensa que não, você está perdendo 3 meses para implementar uma ferramenta, ou seja, o que for, se você não acertar rápido, aí já não funciona mais, tem que trocar. E hoje a gente vê muitas pessoas esperando o resultado cair do céu. E, cara, a realidade é que não vai cair. A gente tem que estar constantemente nessa busca desse conhecimento para que a gente não fique para trás. E na época, na base do esforço, a gente conseguiu furar algumas bolhas. Até que em 2021 para 2022, depois ali de 11 anos, 12 anos empreendendo, a gente entendeu que não era na base do esforço. Não era eu trabalhando mais de 6 horas da manhã até 2 horas da manhã, que a gente ia conseguir dar o próximo passo. Porque só dinheiro eu já tinha ganhado. Sim. Eu já tinha conseguido alguns patrimônios, realizado alguns sonhos. Mas, meu irmão, eu já tava para morrer. Sim. Eu acho que o teste cardíaco foi aí. Eu vi que eu não tinha problema no coração. Porque o que eu tinha passado de pressão até 2022, um tipo de pressão. É o quê? O esgotamento físico, Esgotamento né? físico. Era isso. Chega, viu, irmão? Chega, cara. Chega para todo mundo. E eu, cara, eu tenho que trabalhar inteligente. E foi quando a gente entendeu que a parada de estar próximo da turma, que já deu esse próximo passo, é importante. Então, o ambiente, ele te molda. Ou ele te molda, ou ele te constrange. Quando a gente é fraco e medroso, a gente foge desse tipo de ambiente pra gente não se constranger. Mas quando a gente tem a humildade para reconhecer e tem a força de vontade para dar essa mudança, para dar esse próximo passo, a gente vai estar ao lado de pessoas boas. Sim. Que as pessoas peguem com amor no coração, essas pessoas dizem, cara, tá errado, faz isso aqui, tá certo. E aí a gente entendeu esse game, e quando foi ali em 2022 a gente conseguiu furar outras bolhas, e graças a Deus a gente vem empreendendo. Depois a gente fala aqui um pouquinho no decorrer do episódio
o que, que a gente tem, como é que a gente faz. Sim. E vamos pra cima, meu irmão. Tamo junto. Não, e assim, Rony, que foi? Pode trazer, meu amigo. Ao vivo. Eu te falei, é vida real, mano. Ah, Maria. Depois tu vem, Alessandro. Pega o teu, Lucas. Ó, produção mandando parar, pessoal. Eita. Chegou o cappuccino aqui do homem, viu? E aí, Tom, ele dizendo que o episódio é pra começar depois que chegasse o lanche, né? Eu disse, não, vamos falar e vamos comer. Não vai ter corte. Quem é o empresário que no meio da correria dá uma mordida ali quando pensa que não, já almoçou? Não tem que fazer um improviso, né? Não, já almoçou, né? E graças a Deus que hoje eu como muito pouco no almoço por conta da loucura de antigamente. Chegava o almoço, não dava tempo de comer, eu dava uma mordida e atender o cliente, dava outro e atender o cliente. E isso, graças a Deus, que até hoje me ajuda na minha dieta. Porque eu não preciso comer muito, porque eu fiquei com o estômago pequeno e daí hoje só na beliscadinha. Só na beliscadinha. Dá vontade, meu irmão. Mas eu achei bom, foi semana passada. Eu cheguei de uma reunião, acho que eram umas 3h30 para 4 horas, não tinha almoçado ainda, viu? Aí cheguei, parei no fast foodzinho ali, eu disse, vou comer aqui mesmo. Sentei a equipe passando. Seu Lucas, um sanduíchezinho, eu disse, tô almoçando, pessoal. Deixa eu quietinho aqui na mesa. Almoçando agora, eu disse, e é bom. Mas é isso. Mas assim, Rony, faz parte, cara. A gente que vive isso, a gente que entende isso. E às vezes até eu acho interessante o seguinte fato. Tem gente que fala assim, rapaz, mas isso tá errado. Mas isso não é pra ser assim. Você trabalhar até 10, 11 horas da noite, isso não é certo. Isso não vai lhe fazer bem. Concordo. Mas só sabe a necessidade de passar por aquele momento quem tá dentro daquele momento. E é como você falou, respeitar o seu processo. Porque assim, existe uma frase muito comum que é não comparar a nossa página com a página do próximo, né? A nossa etapa com a etapa do próximo. Hoje, você como empresário, já há 10 anos no mínimo, já é para você ter entendido isso, já é para nós empresários ter entendido isso, que não é só trabalhar muito. Como também, em alguns momentos, mesmo depois de 10, 20, 30 anos, dependendo da situação, vai precisar sim você trabalhar muito. Porque assim, se hoje nós temos um resultado, um exemplo, de 0 a 10, nota 7. Certo. Quando a gente vai querer ter o resultado, nota 8, a gente já passa para um cenário que a gente acaba não conseguindo dominar tanto. Seja de ter que aumentar a quantidade de faturamento, quantidade de funcionário, né? Seja um planejamento tributário, seja o que for. Então a gente está indo para um outro momento que a gente não domina tanto igual aquele que a gente já está e faz tudo na palma da nossa mão. E aí, essa situação gera um desconforto que te vai desequilibrar um pouco, e a forma de você compensar esse desequilíbrio é o quê? Trabalhando muito, se estressando um pouquinho a mais. Então, faz parte do game. Eu sempre, quando vou dar um próximo passo na empresa nova, ou mudar o modelo de negócio de alguma empresa que eu já tenho, é teste. A gente faz micro validações para partir para o próximo passo, dar esse passo grande. Aí é onde a gente tem que botar a mão na massa, tem que trabalhar bastante e faz parte do game. Então assim, quando eu vejo um empresário ele trabalhando muito e eu tenho essa intimidade de falar, eu digo, irmão, no teu momento atual, nessa situação, não tem necessidade de você fazer isso. Mas quando eu vejo que o cara realmente às vezes está até precisando de dinheiro, está precisando fazer um caixa, como eu também já vivi muito isso, a gente tem que trabalhar muito. Então eu sempre digo para os empresários que não deixe que ninguém diga que você está fazendo algo errado. Porque só sabe, como você falou, a necessidade de você fazer isso você. E se você não sabe a real necessidade, você vai aprender, nem que seja na peia, de dizer que você está trabalhando muito e não está saindo do lugar. E é assim. Mas parte, é isso, né? Empreender no Brasil, né, cara? É duro. É duro e assim, na grande maioria das vezes a pessoa não tem um discernimento. Bora comer, viu? Fica à vontade, você tá em casa. Na grande maioria das vezes a pessoa não tem um discernimento nem do que tá fazendo, tu tá entendendo, Rony? Vamos supor, às vezes a pessoa trabalha, começa a faturar e começa uma série de fatores, né? Carga tributária, aí vamos falar de burocracia, tributação, ter que contratar gente, pagar encargo, férias, FGTS, isso, aquilo, outro. E o cara não tem o conhecimento. E, meu irmão, essa falta de conhecimento, ela dói na prática, ela dói no bolso, e aí a gente volta um pouquinho para o que tu falou, que é o lance da humildade. Muitos empresários ainda hoje não têm a humildade de parar, sentar e pedir ajuda. Não, mas porque em 1900 e bolinha eu fiz essa estratégia, deu certo, eu validei, eu ganhei dinheiro, eu vou fazer de novo, vai dar certo, vai dar errado. Isso aí eu chamo do empresário ignorante. E eu fiz muito tempo isso, e hoje a gente sabe que o meu momento de 5 anos atrás é o momento de muitos hoje. Sim. Então,
um exemplo bem prático na contabilidade. Chega empresários que ganham muito dinheiro, mas de fato ainda é na raça. É aquele cara que paga os erros, a desorganização, com o dinheiro que ganha. Sendo que se ele fosse mais inteligente, ele poderia talvez trabalhar menos, porque o que ele ia trabalhar de forma inteligente e lucrando mais, tendo menos erros, ele não precisaria pagar alguns erros que muitas das vezes é fiscalização, às vezes é uma tributação, é um regime errado, é uma forma de organização errada, é um produto que você compra errado, é uma nota semente errada, é milhões de fatores. Né? Então, quando os empresários chegam lá bem, posso dizer, com esse perfil, a gente coloca ele no lugar dele. Porque no final das contas, o que acontece? Se a gente não fizer o nosso trabalho, e deixar isso claro que vai proporcionar para ele as obrigações que também tem que ter da parte dele como empresário, no final das contas a gente faz a nossa parte, ele não faz a dele, dá errado e a culpa é nossa. Sempre. Você entendeu? Isso é muito comum na contabilidade, porque eu me lembro que hoje os meus 2 sócios que eram meus contadores, na época eles faziam reunião, na época eles me chamavam para as reuniões, isso ainda acontece hoje em dia. Aí os caras passavam 2 horas comigo, Rony, é assim, faturamento X, etc e tal. E no final das contas só fazia concordar. É aquele empresário que se faz de doido, ele finge que tá aprendendo alguma coisa, ele tá só concordando. E ele tá concordando, aí no final das contas, resumindo, ele não sabe nada, não aprendeu nada e no outro dia tá fazendo as mesmas perguntas que foi falado pro contador. E aí, no final das contas, isso faz com que ele atrase muitas coisas na vida. Porque tem decisões que você tem que tomar na hora. E quando você não tem essa informação por falta de, às vezes, de responsabilidade mesmo, que a gente não busca, porque tem conhecimento que nós empresários, principalmente, é obrigado a ter que ter. Então, tem conhecimentos mínimos que o empresário é obrigado a ter que ter. Ele não pode terceirizar essa culpa para um contador. Porque tem situações que na hora o contador não vai estar com ele. Ou talvez não vai atender ele. E ele tem que resolver. Ele tem que saber. Né? Então, hoje, às vezes, um empresário nem sequer saber emitir uma nota fiscal. Cara, é uma loucura. É um absurdo. E tem muito. E tem muito, não é pouco. Né? Então, assim, a gente vê o quanto, às vezes, os empresários ainda pensam que hoje o mercado tá para amador. E, cara, não tá. Acho que nós temos que assumir esse papel de ser um pouco mais rigoroso para esclarecer essas coisas com os empresários. Para fazer eles entender que, fila da mãe, tu tá pagando um serviço que eu tô fazendo muito bem feito, mas para que o resultado aconteça da melhor maneira, você precisa fazer também, e às vezes o básico. Então hoje a gente vê empresa, cara, faturando milhões por mês e não tem um financeiro, um administrativo. O financeiro administrativo é o dono da empresa. Onde ele paga conta atrasada, o cara tem que mandar 10 vezes o DAI no mês. Paga juro, multa. Amigo, que loucura é essa? O cara não para entender que se eu gasto energia me preocupando, eu sou horrível de pagar conta, tá? Graças a Deus que eu tenho uma esposa maravilhosa e abençoada. Que ela é responsável pela contabilidade, pelo administrativo, pelo RH, por tudo. Porque eu não gosto. Mas se eu não gosto, eu preciso pelo menos saber do conhecimento. E se eu não quero atuar praticando aquilo, eu tenho que contratar alguém para me ajudar. E aí onde a gente tem uma pessoa no financeiro e tem a minha esposa que é formada e também cuida de várias coisas, sabendo que eu não vou me prejudicar. Mas se eu não tivesse minha esposa, eu tinha que pagar um administrativo, um financeiro para cuidar das minhas finanças. Porque hoje que a gente vê os empresários, cara, ganham muito dinheiro e não enxerga valor no trabalho de muitos profissionais. Principalmente às vezes num contador, né? O cara quer pagar R$500 num contador, sendo que o trabalho que ele dá é significativo falando. Se fosse basear em dor de cabeça, seria 5 mil. Né? Então, assim, mas sabe o que é? É porque o brasileiro, brasileiro não, vamos puxar um pouco aqui pro Nordeste, porque o Brasil em si, do lado do Sul, Sudeste, já tá mais avançado. Já tá mais desenvolvido. Vamos puxar pro lado Nordeste, tá? Eu vou além, puxa pro Ceará. Ele não teve essa educação nem na escola e nem no decorrer da sua jornada. De fato, ele aprendeu na tora. A grande maioria das vezes, ele aprendeu na raça.
E, cara, é tão louco que essa parada de a gente aprender na raça, isso fica enraizado na nossa mente e a gente deixa tanta oportunidade passar. Inclusive, acabei de postar um vídeo falando agora Sim. dessa questão de a gente, em pleno 2026, uma empresa não ter um sistema, uma empresa não fazer um DRL, uma empresa não ter um CRM, uma empresa não usar um tráfego pago, não Só usar o uma que inteligência tem. artificial, sendo que é coisas, valor simbólico às vezes, coisa de 100, 200, 300 reais por mês, meu irmão. Essa empresa, como é que ela está sobrevivendo? Eu não digo nem como é que ela está ganhando dinheiro, né? Como é que ela está sobrevivendo? Uhum. Porque hoje, contratar um funcionário é no mínimo 3 mil reais no final das contas. Sim. Se você for contratar para um comercial, se for uma pessoa boa, você vai ganhar seus 4, 5 mil, 10 mil reais, dependendo da situação. Sim. E como é que eu vou escalar o meu negócio com todo esse custo e risco? Porque quando fala hoje, infelizmente, esse direito trabalhista virou um mercado também. Então também tem essa possibilidade dos riscos, né, dos prejuízos para o empresário. Então, meu irmão, se eu não se beneficiar de todas essas informações inteligentes que hoje existe no mercado, eu vou voltar para a calçadinha. E às vezes vem na nossa cabeça que quando a gente quer se organizar, de fato, o processo da organização, da estruturação é doloroso. Às vezes a gente se lembra. E eu vejo muito empresário falando isso. Se eu soubesse, eu só tinha um funcionário. Uhum. Porque eu me lembro quando eu tinha um funcionário, 10 funcionários, tudo dava certo. E a gente tem 10, 20. E a gente entende, cara. A gente entende que na prática, de fato, antigamente, quando eu tinha um funcionário, a gente tem a percepção que a gente ganhava mais dinheiro. Uhum. Mas quando você analisa a vida do empresário em ganhar dinheiro e de verdade viver, sim, aí é onde você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, aí é onde está o sucesso. De chave, né? Onde está o sucesso, porque às vezes as pessoas hoje falam que o sucesso é só ganhar o dinheiro. Sim. E tem empresário que só enxerga ganhar dinheiro. Aí o cara mata a família, o cara mata a saúde, o cara mata tudo. Inclusive ele. Não, literalmente, ele mata tudo, né? Então, assim, entender os momentos, isso daí é fundamental, principalmente para a gente empresário, porque nós empresários carregamos a responsabilidade do resultado, dos funcionários, da família, da nossa casa. Meu irmão, é uma loucura. E se nós não buscar isso, né? No final das contas, e eu falo muito assim para a turma, que o nosso sim é o sim de muitos. Sim. Se a gente tá de pé, quantos sai de pé? E se a gente cair, quantos caem? Então a parada é essa, se liga, eu acho que se for só pensando em mim e você, que às vezes dá vontade de pensar só na gente, mas eu acho que por questão mesmo do que a gente construiu, na grande maioria das vezes nós empresários não conseguimos enxergar só a gente. Sim. Porque de fato a gente se preocupa com funcionários, se preocupa com a sociedade, se preocupa com tudo, por mais que sabemos que nem sempre o retorno ele vai ser proporcional. Quando fala da nossa vontade, da nossa entrega, quando fala do tanto de imposto que a gente paga e não tem de retorno, quando a gente fala do tanto que a gente faz às vezes para um funcionário e o filho da mãe não vê esse retorno. Então, não assim, reconhece. É tanta coisa, sabe, cara, que eu me amo. Eu vou fazer um livro. E de fato eu tô fazendo um livro. Eu acho que o meu livro ele tá mais ou menos uns 80%. Né? E eu dei até uma pausazinha, era pra me ter feito isso no final do ano passado, concluído, não consegui. Mas, meu irmão, é tão massa a parada da vida a vida no modo geral do empresário, porque a carga de responsabilidade, problema e BO que o empresário carrega é 1 milhão de vezes mais do que uma pessoa física, quando fala pessoa física única, né? Sem sombra de dúvida. E assim, meu irmão, quando a gente vai pro lado espiritual, a parada é a mesma. Quando a gente vai pro lado emocional, a parada é a mesma. E o cara que consegue ser bem sucedido empreendendo, ganhando dinheiro, construindo um legado, ele construiu uma bela família, ele tem um físico maravilhoso, ele tem um emocional alinhado, esse cara é bilionário, no aspecto, no modo geral. Qualidade de vida, né? Tem um vídeo que fala assim, em pleno 2026, o empresário que está puro, ele tá liso. Então, ou ele tá tomando Venvance pra ficar agitado, ou ele... Não, se liga aqui na parada. Isso daqui é surreal. Eu vi um vídeo, né, que o cara fala, em pleno 2026, o empresário, em pleno 2026, não tem ninguém puro. Ou o cara tá tomando remédio de tarja preta pra não ficar doido, ou o cara tá tomando Venvance, que é pra ficar mais concentrado, ficar mais agitado, ou ele tá tomando bomba pra crescer, ou ele tá tomando monjado pra emagrecer. E o cara que ele não tá tomando nada, ele tá liso. Ele tá, E essa é a realidade mesmo, mano. A gente vive um cenário hoje louco.
Mas viver nesse mundo, apesar de ser desafiador, complexo, porque tem hora que a gente fala em uma coisa, tem hora que a gente fala... Eu amo viver nesse mundo. Maravilhoso, é maravilhoso. Porque assim, o Rony, você encontra um propósito, né? Sobre aquilo que você quer entregar, sobre aquilo que você quer. Então assim, você deixou de ser o cara que só queria vender os acessórios, que queria ter o retorno financeiro, e você passou a ser o cara que você quer impactar a vida de pessoas. E hoje tem uma grande... Tu tá com quantas pessoas hoje lá? Cara, ao todo, em todas as empresas, hoje, umas 40, 50 pessoas. 40, 50 pessoas. Então assim, é muita gente, meu irmão. É muita gente, é muita gente. E assim, tu saiu um pouco do foco só da Top Case, né? Que é o teu principal eixo, e tá com outros negócios, passou a ter outros investimentos. Então, assim, é outro ponto também de que você já tá no negócio, tá dando certo, mas já tá se confortando com aquilo ali, então vou procurar outro problema. A história que a gente chama aqui de procurar sarna para se coçar, né? E nós somos profissionais nisso. Aí hoje tem a Top Case, tem a Hope também, né? Contabilidade. Qual é o outro negócio? Então, cara, eu sou apaixonado por empreender, meu irmão. Apesar né? Apesar de ser desafiador, Aí eu me acordo todos os dias com vontade de vencer, meu irmão. Vou inventar uma novidade. Que não tem tamanho. Hoje eu sou mais conservador. Hoje eu recebo muitas propostas de sociedade, de negócio, mas eu não quero porque o meu momento atual, eu não quero fazer com que eu deixe de fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, para ganhar um dinheiro a mais. Sim. O que eu tinha de construir, pelo menos até esse meu momento da vida, eu disse sim, estou construindo alguns. E outros, posso dizer que já está construído, que é a Top Case, né? Então, sim, hoje o nosso negócio, o nosso primeiro negócio foi a Top Case. E foi através do nosso resultado que tivemos como Top Case, entendendo de pessoas, entendendo de processos, de muitos erros, a gente também colocou isso na Hope Contabilidade. Sim. E com pessoas boas, deu muito certo, graças a Deus, a gente teve um crescimento significativo. E logo em seguida também a gente colocou na Pump, com grandes profissionais e sócios, pessoas que pudessem tocar. É a IA, né? A Pump, a empresa, é o grupo, a gente tem um grupo de empresas de tecnologia. Boa. E lá também a gente botou as mesmas coisas de processo, de pessoas, de ferramentas na Royal Urbanizadora, que é a de loteamento. Sim. As mesmas coisas a gente colocou na 3x Educação, que é a empresa que educa empresários. Cara, a mesma situação eu coloquei na minha vida espiritual, botei no meu casamento. Claro que a gente não tá falando de perfeição. Claro. Porque é como eu falei, quanto mais a gente busca melhorar, acertar, a gente vai errar. Muito. E, cara, faz parte. Não precisamos buscar a perfeição. Mas com amor, cara, com determinação, se você buscar fazer as coisas dar certo, dá certo. Agora, existe um preço a ser pago. Eu, particularmente, nos últimos 3 anos, 2022 ali, 3 anos e meio, cara, eu passei 3 anos na pressão, construindo empresa, investindo dinheiro, reinvestindo e assim, sabe aquele negócio se o cara não vê R$1, passando 3 anos sem ver R$1 a mais, ao contrário, só o negócio sangrando, faz parte do game. E aí eu voltei a trabalhar muito, viu? Nesses últimos 3 anos eu voltei a trabalhar muito, mas só que entenda, né? O resultado que eu tive até 2021, eu cresci financeiramente 4 vezes mais de patrimônio em 4 anos. 4 anos. O que eu construí em 11 anos, eu tive um crescimento de 200 a 300% a mais de patrimônio falando financeiramente. Em 4 anos. É. E detalhe, que é o principal de tudo, é a nossa mentalidade. Que às vezes, cara, não fala nem dinheiro. Sabe aquele negócio de a gente enxergar, já ter uma vida próspera? Sim. Gente, e tem uma frase... que eu já reconheço, né, Rony? Que é, eu olhei pro meu futuro, gostei do que eu vi, é pra lá que eu tô indo. Meu irmão, a gente enxerga as coisas tão palpável, tão próximo da gente, que é como eu falei, quando a gente gasta energia, a gente faz com amor e inteligência, a gente chega lá. Chega lá. Eu falo assim de muitas coisas, sabe, boy? E quando a gente vê hoje empresário às vezes cansado, desmotivado, que não aguenta mais, a gente entende que a gente já viveu isso. Mas quando ele percebe que a parada de dar certo também vai depender dele, quando ele percebe, porque nem sempre o cara percebe. Sim. Hoje o que as pessoas têm é fogo de palha. Vai dar certo, e vai, aí cai, levanta, cai. Então quando eu entendo que eu preciso construir um alicerce naquilo,
para me sustentar nos próximos passos, eu sei que a construção desse alicerce, ele pode demorar um dia, pode demorar um ano, pode demorar 2, mas eu preciso construir o alicerce. Porque se eu não construir o alicerce, não vai se sustentar para as próximas pancadas. Isso é uma empresa, isso é um relacionamento, isso é uma família, e é uma análise básica. É uma construção de uma casa. De uma casa, sem sombra de dúvida. Você entendeu? Então, assim, tudo isso existe em muitas pessoas, em muitas empresas, né? A gente às vezes até vê situações piores acontecendo, que é de empresário querendo tirar sua vida e querendo fazer loucura, porque empreender não é fácil, cara. Empreender não é fácil. Hoje o que faz se tornar mais leve é quando você já está convencido que a vida de empreender é isso mesmo. Uhum. Meu irmão, é isso mesmo. Você fala pra minha esposa. Às vezes nós... Mas amor, como é que pode? Fulano, ciclano, a gente faz tanto por eles e como é que pode? Porque principalmente a nossa maior dor de cabeça na grande maioria é pessoas, né? Sempre. Não tinha pessoas, né? Aí como é que pode? Mas amor, é isso. Não tem o que fazer, não. Não adianta querer tentar entender aquilo. Não vamos mudar, não. O que a gente pode fazer é demitir, você entendeu? É tentar consertar. E a parada é essa. Então, quando a gente tem a oportunidade, imagino que você também, de conversar com empresários que deram muito certo. Chegaram lá, né? Chegaram lá. Meu irmão, os caras disseram, eu passei por isso também. Então, o que me deixa mais confortável é porque os caras disseram, eu passei por isso também. A gente pensa logo assim, né? Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Porque, assim, hoje, principalmente, Rony, com a rede social, com a prova social, né? Hoje em dia, você abre o Instagram da vida, todo mundo tá arrumado, todo mundo tá com a roupa bacana, todo mundo tá num carrinho legal. E aí as pessoas começam a se comparar no sentido de que, poxa, por que eu não tô lá? Por que eu não cheguei? Por que é que o Rony e o Lucas têm o carro X e Y, anda assim, anda assado? Aí começa a pensar. Então, assim, existe, e tem até uma questão que eu acho interessante aqui, que eu acredito que isso não seja um pensamento geral do nosso país, né? Da cultura brasileira, mas muito aqui do Ceará. Hoje, se a gente está no carro X, se por algum motivo, rapaz, vamos fazer investimento, vamos vender esse bem aqui. Quebrou! Desvaloriza. Quebrou. Tá ruim das pernas, né? Como chama aqui. E assim, gente, é a diferença de mentalidade, sabe? Na grande maioria das vezes, você se desfaz de bens, pode ser porque está passando por uma situação delicada, pode ser porque esteja visando outro projeto e você não vai sacrificar um investimento que você tem que está rendendo dinheiro ao invés de um patrimônio que está só desvalorizando, né? E aí, a gente passa por essas situações, por essas coisas. Quando a gente fala de mudança de mentalidade, Lucas, o que é interessante é porque tem muitas coisas que já não afetam mais a gente. Uhum. O que acontece? No passado, o ambiente que eu vivia me obrigava a ter que expor aquilo que eu tinha. O que é bem comum as pessoas expor o que não tem. É bem comum, mas graças a Deus, naquela época eu mostrava o pouco que eu tinha. Uhum. Não, e isso, quando a gente entra na parada da manipulação, porque o sistema manipula a gente e fala, tu tem que mostrar que tá crescendo, tem que mostrar que tá dando certo. Cara, isso, a gente entra num abismo sem fim. Sem fundo. Porque no final das contas, a gente tá deixando de viver pra gente, pra viver pro próximo. Então, assim, é uma parada muito doida. Quantos e quantos empresários hoje estão com a faca no pescoço por conta disso. E não tomam atitude dessa por causa de ego, de orgulho. Então, assim, meu irmão, hoje eu tô pouco preocupado com o carro. Graças a Deus que isso daí posso dizer que é o mínimo, né? Mas seja casa, seja carro, seja o que for. Hoje eu tenho algumas prioridades. Sim. Plano de saúde eu não deixo de pagar. Lógico. Um seguro de vida eu não deixo de pagar. Um seguro de um carro eu não deixo de pagar. Porque pra mim isso é educação da filha. Isso é prioridade. Com certeza. É mais fácil andar a pé do que deixar de fazer isso. Então, o que é que eu faço hoje? Eu trabalho para me se sentir bem. Perfeito. Eu trabalho para me se sentir bem. Realizar. Né? Quando eu falo me sentir bem, é em todos os aspectos. É saber que o meu trabalho está fazendo bem pro próximo, o meu trabalho está trazendo pão para a mesa de dezenas e centenas de família. O meu trabalho realiza sonho, o meu trabalho eu consigo fazer pessoas felizes. E o meu irmão, sabe o que é você ter uma vida doida, louca, até aqui e você
colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que você nunca fez mal a uma barata é diferente de a gente fazer mal diretamente, e é diferente nas pessoas ver maldade no que a gente faz. Sim. Isso é diferente. Sim. Porque eu posso muito bem não gostar de você pelo um primeiro momento e tudo que você fala dizer que você tá errado, que você exato. fez errado. Exato. Né? E isso vai existir. Tá tudo certo. É muito Agora, natural. Irmão, a gente não precisa estar se preocupando com esse tipo de pensamento. Porque senão voltar para aquele pensamento antigo. Exato. Deixar de viver o que eu sei quem eu sou, baseado em quem eu creio em Deus, e Deus diz, meu amigo, você é essa pessoa. Acabou. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. E você ter a convicção, você e você. É uma parada de prestação de conta, você e você. Entendeu? Então, se você tem que ter a sua consciência limpa de saber que é você e você. Entender que nós é falho, nós é pecador, mas ter a consciência limpa, baseado no que a gente faz, eu acho que é a melhor coisa. Porque hoje tem muitos empresários que ganham muito dinheiro, mas sabem do que faz. Meu irmão, os cabas vai dormir preocupado, né? Nem dorme, né? Nem dorme às vezes, nem precisa dorme. tomar remédio para dormir, né? Mas essa é a parada de empreender, meu irmão. Foi isso que eu aprendi, né, na minha vida. Eu entendi que a gente precisa sacrificar alguma coisa para dar certo outra. Normalmente, tá? Normalmente é assim que acontece. Quando eu vejo hoje um empresário trabalhando muito, chegando tarde em casa, não tendo tempo de brincar com a filha e tal, meu irmão, isso é doloroso, amor. Às vezes a gente até chora. Mas faz parte. Quando ele tá fazendo isso de forma inconsciente, mas fazendo porque tá passando pelo processo, beleza. Okay. Agora, quando ele faz de forma consciente, entendendo que o momento dele daquela situação já passou, então ele já está tardando uma decisão que era obrigação ele já ter tomada. Sim. Seja de buscar um conhecimento que ele não tem, que está fazendo ele ficar preso naquela situação, ou seja, qualquer outra situação. Porque eu e você somos responsáveis pelo nosso resultado. Sim. E se a gente tem uma vida boa ou ruim, meu irmão, o problema é nosso. Eu não posso culpar um relacionamento entre ti que deu errado, que a mulher levou tudo. Eu não posso culpar um pai ou uma mãe que não me deu nada. Eu não posso culpar o governo porque tá tomando tudo de todo mundo. Eu não posso culpar o ladrão porque roubou. Meu irmão, existem milhares de fatores. Agora, o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça? Irmão, para me se livrar da criminalidade, hoje a gente se prepara relacionado à segurança. Para que Deus me livre, um carro não pegue fogo e eu tenha perda total, ou bata em um carro caro e eu não posso arcar naquele momento com prejuízo, eu pago um seguro. Hoje, para mim querer que a minha filha ela tenha um estudo diferente do meu e consiga acelerar os resultados, eu vou buscar pagar uma escola melhor. Então, como é que a gente faz isso? Através do que a gente ganha trabalhando. Então, se tem algumas coisas que tá me limitando viver o extraordinário, é porque, meu amigo, eu sou frouxo ou eu sou irresponsável. É isso. É a maior verdade. É isso, meu irmão. Ou sou frouxo ou sou irresponsável. Irresponsável por quê? Porque a obrigação era minha. Tem coisa que se eu não faço porque eu não sei e errei, eu assumo. Isso no direito existe. Né? Porque tem coisas que o cara fez um crime, ele não sabia que era crime, ele não vai ser julgado. Irmão, o problema é que você não sabe, que a responsabilidade era sua de saber. Ou pelo menos estar preparado juridicamente para que isso não te afetasse. Então, cara, tem tanta coisa. Às vezes a gente vê um empresário ignorando um serviço de uma contabilidade porque não precisa, ou porque movimenta tudo na pessoa física e no dia que a conta chegar. Mas a realidade é que enquanto tá dando certo, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. E quando dá errado, aí às vezes a pessoa quer resolver com dinheiro. Mas nem todo problema, quando fala de contabilidade, quando fala de direito, vai resolver com dinheiro, né, irmão? Dinheiro é a solução. E infelizmente, na grande maioria das vezes, vai resolver como? Às vezes você sendo preso por uma irresponsabilidade sua, porque hoje que a gente vê de empresário de forma ingênua ou proposital, sendo preso por sonegação, determinada situação X e etc. E é muito, né? Então existe o cara que é inocente, que na grande maioria das vezes não é. Não sabe. É o cara mesmo que tá ciente do que tá fazendo. E seja também em qualquer outra área, né? Então, assim, o que foi que eu não fiz porque eu não assumi a responsabilidade de saber fazer? Então, cara, eu e você precisamos assumir a responsabilidade de ser homens de verdade. E ponto.
Entendeu? Sim. Porque quando a gente era menino, a gente fazia coisas de menino, a palavra de Deus fala isso. Né? Mas quando a gente já partiu para o próximo nível, a gente já tem que fazer coisas de adulto. Então, assim, o que é que eu e você, como empresário, como pai, como marido, como sociedade, como CNPJ, o que é que a gente pode fazer para que eu me beneficie e outras pessoas se beneficiem? Como também, o que eu não posso fazer? Porque se eu fizer, outras pessoas vão se prejudicar. E comigo não rola aquele negócio de que para mim vencer, outro tem que perder. Sim. Eu, particularmente, na grande maioria das vezes, não acredito muito nisso. A não ser que eu vou jogar um jogo de futebol, uma partida e se eu ganhar, o outro perdeu. Beleza, tá tudo certo. Mas eu acho que no modo geral, cara, eu acho que é tipo, para mim vencer, ganha, né? Outras pessoas vão precisar vencer. Né? E se eu vencer, outras pessoas também vão vencer. E quando fala outras pessoas vencer, é um funcionário ganhar mais, é você arrumar fazer o seu sócio ser uma pessoa próspera, é você realizar o sonho da sua esposa, porque é o que eu digo hoje para os meus colaboradores. Turma, eu não quero estar aqui durante muito tempo, não. Quem é que vai assumir essa cadeira aqui para ser meu sócio? Claro. Quem é que vai assumir essa responsabilidade aqui de querer ganhar mais? Agora, tem que assumir responsabilidade. De acordo com quanto você quer ganhar e quer crescer na vida, meu amigo, é o tamanho da pressão que você tem que assumir. E essa pressão de verdade, ela vai existir. Tem pessoas que estão preparadas para viver essa pressão e tem pessoas que não estão e está tudo certo. O importante é você ser claro. Sim. Eu digo para os meus colaboradores que não diga sim para aquilo que você não pode entregar. Pelo menos para aquilo que você não sabe, pode dizer sim, porque aí eu vou te ajudar, você vai aprender e no final das contas vai se tornar a pessoa que você quer. Agora, esteja decidido. Agora, esteja decidido a fazer um negócio dar certo. Por quê? Essa responsabilidade aqui é sua. E você, sério, se você não fazer, vai ter outra pessoa que vai fazer. Vai. Agora, como também tem pessoas que tá tudo certo, só quer ganhar o salário mínimo e tá tudo certo. Aí eu fico pensando, meu irmão, se a pessoa ela veio de uma geração simples, humilde ou pobre, se ela não assumir a responsabilidade assim como assumir, quem é que vai assumir a responsabilidade de mudar a geração da família dela? Foi isso que eu falei pra minha esposa. Amor, a gente vai trabalhar muito. Agora, nós estamos assumindo a responsabilidade de mudar a realidade da nossa família. E vamos buscar isso através da força do trabalho. E não vamos deixar ninguém fazer com que a gente esteja fazendo errado porque estamos trabalhando muito ou porque estamos sacrificando. É porque é uma decisão nossa. Quem vive de decisão, irmão, consegue o que quer. Agora, quem vive de condição, infelizmente, não vai conseguir muita coisa na vida. Porque nem sempre a condição ela é favorável. Agora, quase a decisão, meu irmão, de você dizer, meu irmão, eu não tenho R$1 hoje, mas esse boleto aqui de 10 mil amanhã eu tenho que me virar e tenho que pagar. Eu tenho que honrar com meus compromissos. Eu tenho que saber que a decisão que eu tive de querer ter uma vida próspera dá trabalho sim. Então tem que fazer o negócio dar certo. Final das contas, eu fazendo os cálculos no ano passado com minha esposa, eu disse, amor, nosso custo de vida tá tanto. Eu acho que tá demais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma enxugada? Vamos dar uma enxugada. Uma recuada aqui. Não, eu dei uma enxugada. Pronto, aí vai isso, aperta aqui e tal. É show. Baixou 20%. Certo. 20% em cima do custo que a gente tem hoje é significativo. Beleza. Passou um mês, eu em casa. 2 meses, eu em casa. Analisando, amor, por causa de um valor X desse, a gente tá deixando disso. É melhor a gente trabalhar mais 2 dias, 3 dias, mas mesmo e dar certo. Bora. Pronto. Voltamos, que a gente estamos vivendo mesmo e vamos trabalhar, meu amigo. É essa parada. E aí se segue o jogo. Não tem segredo. Cara, interessante. É a mentalidade, né, Rony? É a mentalidade, cara. Eu venho de um berço, né, onde o meu avô paterno e meu bisavô materno, os dois, cara, eu tô pra conhecer uma pessoa com a fibra deles. Nossa. Né? Tem muitos empresários de sucesso, né, que passaram por muitas situações, mas o meu avô, pra mim, ele é um cara que eu fui o cara, eu sou o neto mais velho, né, o primogênito, mas eu olhei assim, eu disse, bicho, eu vou seguir os passos desse cara. Já deu umas vaciladas que ele não deu e faz parte, tá tudo certo, mas a gente segue com aquela fibra, com aquela garra. E hoje em dia, o fato um exemplo, né, da Contra o Pax ter crescido tanto, eu, Valdemir e o Charles, que somos as 3 bases da empresa, a gente tem uma mentalidade muito parecida, sabe? Nossa. A gente vem de um recanto muito parecido com isso.
Então, assim, a gente vê realmente o que quer, a gente sabe a dor que tem que passar. Teve um exemplo aqui recente, a gente Como tá passou... alinhado a visão, né? Sempre. Nós tivemos um turnover aqui bem pesado, em um setor só específico, e aí deu uma coxa na operação e os clientes entrando, os anúncios de novo cliente, entrada de cliente e tal. E aí o coordenador do setor chegou e disse assim, velho, e aí? Vamos todo mundo para operação. Volta. Sexta-feira, tá com umas 2 semanas aqui, cancelei toda a agenda, passei o dia inteiro atendendo cliente, fazendo a demanda. Tô com um bom tempo que não estou na operação, voltei para a operação, pedi ajuda do coordenador, o coordenador disse assim, não, faz isso, faz aquilo, tal. E eu fui seguir. Até o Valdomiro Fresco disse assim, hoje nós vamos ser estagiário. E aí faz parte, cara. E faz parte realmente ter essa fibra. Aí é como você disse naquele momento, é dar um passo para trás, ou 2 passos para trás, para poder dar 10 para frente. A gente tem que firmar a base, tem que manter a estrutura sólida e o principal, saber onde quer chegar, né? E agir com prudência. Porque se fosse numa estrutura de ganância, de vamos crescer, Sim. bota cliente, insustenta. Né? Cresce de forma desordenada e o castelo pode cair. Sim. E é o que ninguém quer. Né? Então, assim, hoje nós, quando eu digo você, eu, muitos empresários que acompanham essa estrutura e ter a ciência de que a humildade para aprender, saber que nós nunca sabemos de nada, né? Ou melhor, nunca sabemos de tudo. Sim. E que a gente sempre tem algo de bom para fazer, é isso que move. Sim. Né? É isso que move. E aí é cuidar de pessoas, é ter uma estrutura bacana, é dar um conforto, é dar suporte, né? Tecnologia, é dar implementação, capacitação, que tudo isso é o que faz com que as pessoas elas queiram estar perto e que elas vejam aquilo ali como, poxa, para eu crescer 2, alguém tem que crescer 1. Para eu crescer 3, alguém tem que crescer 4. Isso. Faz parte da vida. É isso. E no final, nós que decidimos dizer sim para assumir a responsabilidade de um CNPJ, de cuidar de dezenas, centenas e milhares de pessoas, é o que eu digo para muitos empresários. Nós pode viver a liberdade que literalmente é para o empresário ter. Sim. Uma empresa, ela não é uma prisão, né, cara? Infelizmente, para muitos né? Mas a empresa, ela não pode ser, mas para muitos é. E o empresário, ele não é obrigado a ter liberdade, ele pode ter liberdade. E isso vai das suas escolhas. Sim. Né? Então, assim, hoje, a gente olhar para trás e saber do sacrifício que a gente fez para chegar onde a gente chegou, mas poder usufruir de algo bom, isso faz com que nós entendemos que valeu a pena. Exato. E aí, sabe o que é o mais louco de tudo? É aquela frase que, meu irmão, onde eu estou, olhei para onde é que eu quero ir. Eu tô me vendo lá. Eu já fico entendendo, cara, chegando lá, como é que vai ser? Porque se eu, há 15 anos atrás, a realidade era essa. A gente viveu muita etapa de percas, erros, conquistas, celebrações, e foi satisfatória. Chegar aqui tá sendo assim uma bênção de Deus. Como é que é lá? Então, assim, isso nos motiva todos os dias a se acordar, ter essa preocupação. Meu irmão, no ano passado eu disse, ei, eu preciso modificar algumas coisas aqui. Na Imprestígio, vou para a operação. Porque é aquela sensação de que eu preciso viver mais isso. Eu preciso viver mais, às vezes, o balcão, eu preciso mais viver aqui o operacional pra gente não ficar muito distante da realidade. Sim, ter aquela energia do que está se passando. Porque também hoje que a gente vê é só empresário tacando chibata nos funcionários dizendo, faz isso. Mas ele tá tão distante que ele não sabe como é a realidade na prática que tá sendo. Então vai um pouquinho ali para ver como é que tá. Ver realmente ali se o problema tá sendo isso, tá sendo aquilo. Bota a mão na massa, entendeu? Acompanha e eu amo um pouco aquilo. Eu amo. Eu sou o cara do comercial. Então eu sou o cara que, meu amigo, pressão mundial. Então a gente vai ali, conversa, faz reunião, e estratégia, e planejamento e tudo, e no final a gente chega ao nosso resultado. Maravilha. Né? Que é o que a gente quer, e é o que a gente busca, e é o que de fato a gente precisa ter. Sim. Porque nenhuma empresa ela se sustenta sem bons resultados.
Né? Ela pode até viver ali de aparência e tudo, mas no final é o castelo de areia. Né? Então, nós empresários temos que assumir mesmo e dizer vai dar certo e vamos para cima e vamos fazer a diferença. Sim. Assim como hoje você faz a diferença no seu escritório, hoje cuidando de centenas de empresas, que massa, né? A gente vê o que o seu trabalho faz hoje dentro das empresas, é aquela parada, irmão. Tipo, eu tô sendo relevante na sociedade, entendeu? Qual impacto eu tô causando, né? Eu acho massa que tem muitos amigos meus que ganham dinheiro nos bastidores. Uhum. Ninguém sabe quem é. E o cara, que massa, meu irmão. Tudo mais. Meu irmão, sabe o que é assim? Você querer ser importante, não para as pessoas te ver como uma pessoa importante, não. Mas com você ter acesso a saber que o seu sim, ele te proporcionou viver algumas experiências loucas, de estar em situações, em algumas portas que é aberto para ti, quando você é essa pessoa mais externa, né? Quando a pessoa é do bastidor, a pessoa fica ali, caladinho e tudo. Mas quando a gente trabalha nesse lado externo, com vários clientes, com várias reuniões, com vários eventos, Meu irmão, é tão massa, porque tem hora que a gente tá conversando com uma pessoa calma, tem hora que a gente tá conversando com uma pessoa estressada, tem hora que a gente tá conversando com um cara que tem uma vida perfeita, tem hora que a gente tá conversando com um cara que tá com uma vida enviosada. E, meu irmão, com tudo a gente aprende, né? Isso é que é massa, com tudo a gente aprende. E, meu irmão, empreender é viver o risco e o extraordinário ao mesmo tempo. Eu acho que a vida do empresário, enquanto ele tiver operando na pegada, a empresa funcionando e ele ali tendo aquela participação, não vai existir estabilidade. É o que eu ia falar agora. De vez em quando eu converso com os amigos meus e eu digo, irmão, quando tiver assim, mais um pouquinho. Quando tiver assim, tá, vou estender uma redezinha na praia, vou ficar olhando pro mar, vou velejar. Meu irmão, mano, eu amo treinar, eu amo velejar, eu amo andar de bicicleta, eu amo praticar muito esporte. Mas, meu irmão, eu tenho paixão pelo empreendedorismo. Isso é uma mistura de obrigação, com responsabilidade, com necessidade, com sonho e legado. É mais ou menos assim. Às vezes eu tô velejando. Né? Não, eu até postei um vídeo, eu tava velejando semana passada. E aí eu entrei pra dentro do mar. Quando eu saí da loja, tava lotado. A loja tava lotada no sábado. Quando eu olhei nas câmeras, meu Deus do céu, tinha uns 30 clientes dentro da loja. Meu Deus do céu, eu peguei, bati o print, turma, é pressão e tudo. A equipe tá dando certo. Então, assim, isso pra nós é satisfatório. É o que não. Né? Porque a gente sabe que, meu irmão, tem cliente buscando nosso produto e tal. Como é que eu posso melhorar para fazer um cliente melhor, para fazer um cliente feliz? Como é que eu faço para o funcionário ganhar mais comissão, para esse cara crescer comigo? Meu irmão, é essa parada doida, sabe? É muito massa, meu irmão. Empreender é isso. É fera. É fera demais mesmo. Cara, que bate-papo, não foi? Foi maravilhoso. Que bate-papo. Se eu pudesse passar aqui a tarde todinha. Não, tinha conversa. Tinha conversa. É porque a gente puxou mais só pro lado aqui, mas quando a gente fosse contar mesmo dos riscos, como você falou aí, né? Eu ia até brincar, tipo, a gente errou um pouquinho na vida, é porque você tinha margem pra erro, né? Eu não errei tanto, viu, Lucas? Eu não errei tanto na vida, porque eu não tinha margem pra erro. Eu olhava pra trás, olhava pro lado, olhava pro outro. Se eu errar, eu tô morto, viu? É uma carreta. Não, pera aí, eu não posso errar, não. O pior é que hoje nós estamos nessa pegada. Se errar... Hoje você tá, hoje você se tá. Se errar, meu irmão, e é bom a gente ter noção, porque quando outra pessoa paga a conta, a gente fica mais tranquilo. Mas quando é nós que paga a conta, meu amigo, pode ser uma multa de R$127 de velocidade. A gente fica doente. Eu fico doente. 2. Meu irmão, fiquei possesso. A gente vai pra uma festa, a gente vai pra uma viagem, a gente gasta o dinheiro e fala, mas meu irmão, se a gente gastar com erros em besta, eu fico doente. Eu fico louco. É isso. Só pra finalizar, falou em multa, eu lembrei, aqui perto, na Rui Barbosa, colocaram um fotossensor novo. Foram 2 vezes, eu saí do escritório uma vez, era 11h30 da noite, tá a tal da multa lá. E a outra vez, macho, eu inventei uma obra nessa sala aqui, e aí saí daqui, ia dar 5 da manhã. Acompanhei a obra, todo mundo de noite, porque tinha que virar o dia para no outro dia, 8 da manhã, o escritório tá aberto, limpo, com todo mundo trabalhando, irmão. Eu disse, só vou sair dessa porra quando tiver tudo pronto. É isso. Galera, eu saí daqui acabado. Entrei no meu carro, mandei mensagem. Doido pra chegar em casa. Mandei mensagem pro meu sócio, turma, vou dormir mais um pouco aqui, eu vou chegar um pouco mais tarde na empresa. E fui pra casa. Mas quando eu peguei essa vida, eu sentei os pés, doido pra chegar em casa.
Sentei os pés e eles sentaram a multa em mim. Quando eu vi, eu disse, puta merda, Marco, que porra de foto só foi esse aqui? Desculpa a palavra, mas é isso. É isso e faz parte, né? Faz parte. Meu irmão, muitíssimo obrigado por você ter topado vir. Agradeço demais. Parabéns. Eu sou fã do seu trabalho. Obrigado. Sou fã da sua pessoa, como pai, como cristão, como amigo. E saiba que eu desejo todo o sucesso do mundo. Você conte comigo, conte com os meninos. A gente tá junto pra, se Deus quiser, impactar muitas vidas. Isso. Né? É isso. Manelzinho, a turma que tá aqui com a gente. Uma boa, parabéns. E galera, não deixar de agradecer aqui, Rony, os nossos patrocinadores e apoiadores do movimento. Nossa. Que, por sinal, hoje, né, Manuel? Top Case. Né? Pump A, a Hope Contabilidade também, que se Deus quiser, Deus abençoe. Amém, obrigado. Mais alguns outros negócios, são muitos, gente. O homem tem negócio demais. Eu mal tô decorando o meu, o deles, que Deus abençoe todos, meu irmão, amém, velho. meu irmão, amém. Mas aí, a LogCert Digital, que é a certificação digital, Rony, tem a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, recuperação tributária. Tem a X-Tech, essa aqui é bacana, que é de controle e automação de ponto, de software para alocação de empresas dos clientes. Tem a Mais Talento, que é uma empresa de recrutamento, né, para estágio, para seleção e tudo mais. Manuel, tem mais alguma? Tô esquecendo de alguma aqui. Tem a 2P, eu já falei. Tem a WinPay, que a WinPay é uma subadquirente. É maquininha de cartão de crédito. Essa é boa, viu, Rony? Massa. Pancada, pressão mundial, como tu fala, né? E é isso, gente. Agradecer a todos vocês aqui que nos acompanharam, acompanham o Rony. Vai ficar o Instagram do cara aqui, o Instagram das empresas dele. É um trabalho que vale a pena demais estar perto e acompanhando. É bom. Quando eu vejo a história desse cara, às vezes 6 da manhã ali, quando eu acordo, eu olho assim, o cara já numa pressão. Ele diz, bora botar o café pra dentro e bora acelerar. É isso. Tamo junto, turma. Que Deus abençoe. Obrigado. Foi muito bom estar aqui e que a gente possa continuar transbordando na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Vamos pra cima. Amém. Valeu. Valeu.